Não dê lugar ao diabo. Aos Efésios capítulo 4, versículo 27. Por quê? Se você der lugar, você deu legalidade, ele vai entrar. Porque está escrito que há demônios que só saem com jejum e oração. Deu legalidade, ele vai entrar. E não adianta, sai. Não adianta, Senhor, me liberta, tira esse demônio daqui. Não. Você deu legalidade. Tem espíritos malignos que, para atuar, segundo as escrituras, tá? Ele implora para Deus, está escrito. Pedro, Satanás me impediu para se andar com você. E eu não permiti, Pedro. Por quê? Porque Satanás não entra assim. Tem espíritos que, se você der legalidade, por isso está escrito, não dê lugar ao diabo. Está no Novo Testamento, aos Efésios 4, 27. Deu lugar, deu legalidade, ele vai entrar. Deu legalidade, ele vai entrar. E depois, só um milagre. Então, gente, o que caracteriza ser cristão? Viver as escrituras sagradas. Viver as escrituras sagradas. E acabou. Viver as escrituras sagradas. Você pode tudo. Você pode tudo. Pode dar um Google aí que você vai ver. Primeira igreja de maconheiros no Brasil. Primeira igreja de maconheiros no Brasil. Eu vou ficar calado? E eu não vejo ninguém. Pode ser que estejam falando, mas eu não vejo. Eu não vejo ninguém falar. Tem gente preocupado com seguidores. Aonde foi que Jesus disse? Ide, gerai seguidores. Ide, fazei discípulos. Fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. Ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Os discípulos serão de vocês, mas não é para ensinar o que vocês querem, não. É para ensinar o que eu ensinei para vocês. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Agora virou moda. Congrega onde? Na internet. Nunca viu o pastor dele. Nunca viu a membresia. São pastores virtuais, membros virtuais. Gente, eu estou preocupado. Pastores virtuais, membros virtuais. Isso é o cúmulo do absurdo. Jesus disse, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Um monte de desigrejados, o cara não frequenta mais igreja nenhuma. Fica debatendo na internet. Qualquer um que aparece pregando, ele escreve lá embaixo, simplesmente usado pelo diabo para afastar pessoas do reino. Um monte de escribas e um monte de fariseus.
Perdão, um monte de saduceus e um monte de fariseus, mestres que nunca foram alunos. E Jesus disse: vocês não conhecem nada de escritura. Jesus falou para os mestres, que tinha muitos alunos: vocês não conhecem nada de escrituras, e vocês erram, e erram muito. Mateus capítulo 22, versículo 29. E hoje não é diferente. Nesse mundo de internauta, a internet é boa? Lógico. Lógico. Mas batismo virtual? O cara em outro país, eu te batizo em nome do Pai, te joga na piscina. Que desgraça é essa? Onde é que você vai encontrar nas escrituras? E vai ter gente ainda defendendo esses bandidos, esses pilantras, esses afanadores. Santa ceia virtual. Isso é o cúmulo do absurdo. Hoje pecado não é mais pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, isso não vale mais. Porque ser homossexual não é mais pecado. Ser lésbica não é mais pecado. Que já tem até pastora, mulher de outra mulher, que diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastora de grupos gays. Que desgraça é essa? Que absurdo é esse? E um monte de gente calado, gente. Ninguém fala nada. Que evangelho é esse? Amigo, se você é homossexual, amiga, se você é lésbica, não deixa eles te enganarem, não. Eles querem só o teu dinheiro. Bota 500 pessoas para trabalharem, traz os 10% e mostra nas escrituras que o dízimo é bíblico, e de fato é. Vende um evangelho que não é o evangelho de Jesus, te enganando, dizendo que isso não é ato pecaminoso. Você morre sem Deus, sem Pai, sem salvação. E essas pastoras bandidas, e esses pastores bandidos sabem que é pecado, mas eles querem te enganar. São agentes secretos do diabo. Aos Romanos, capítulo de número 1. Aos Romanos, capítulo de número 1, do versículo 25 ao versículo 32. Aos Romanos, capítulo 1, do versículo 25 ao versículo 32. Vem uma sequência das características desta prática podre, imunda, que Jesus morreu para arrancar esse tipo de pecado também. E esses enganadores estão passando a lábia nessas pessoas. E coitadas, coitados, só tem raiva dos homossexuais? Lógico que não. Eu amo o pecador, mas eu aborreço o pecado. E alguém tem que dizer a verdade. Alguém tem que esclarecer esse povo. Eu não sou contra, mas nem a favor. Quando você lê Romanos capítulo 1, versículos 25, 26, 27 até o 33, quando chega no versículo 33, sabe o que é que diz? Que digno de morte, não só quem pratica o homossexualismo, mas também quem se cala. Eu vou ler para você, olha aqui. Não é contra nem a favor, ok? Vamos lá. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, Novo Testamento, digno de morte, os que tais coisas praticam,
não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem, tanto quem pratica como quem consente. Eu me calo não. Fico calado não. Primeiro aos Coríntios, 1ª epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Isso é Novo Testamento, tá? Os devassos, nem os idólatras, adore São Fulano, São Bertão, São Ciclano, fique à vontade. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Como é que eu vou ficar calado? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Está escrito assim: mas quanto aos efeminados e os incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, idolatria, adore São Fulano, São Bertano, São Miguel Arcanjo, fique à vontade, eles estão te enganando, meu amigo. Eles estão te enganando. Não estou defendendo placa denominacional, não. É impossível pregar o evangelho sem dizer a verdade. É impossível. Os mentirosos, versículo 8 de Apocalipse 21. A sua parte será o lago de fogo que arde, o lago ardente com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Como ficar calado? Deus em Cristo Jesus tem misericórdia. Espero que você entenda que o meu intento, o meu objetivo é deixar claro o que é cristianismo. Quem não examina as Escrituras erram, e erram muito. Deus abençoe, Deus guarde, em nome de Jesus. Você pode compartilhar, pode fazer corte, fique à vontade, propague o evangelho puro, genuíno. Deus abençoe, Deus guarde, em nome de Jesus.